sorrir que o Mundo Odonto está começando. Eu sou Gabriel Avelar, sou estudante de odontologia. Aqui do meu lado está meu pai, Dr. Marco Avelar. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, estamos aqui com mais um episódio aqui do Mundo Odonto Podcast. Hoje nós estamos aqui trazendo aqui um amigo e um colega de labuta, né? Que trabalha com a gente, não é dentista. Que trabalha com dentista. Trabalha com Só dentista. trabalho com dentista. E aí, assim, a gente teve o prazer aqui de receber aqui o anestesista que trabalha com a nossa equipe aí, Dr. Marcos. Muito obrado, meu querido. Valeu. Muito bom estar aqui. Finalmente, Estamos aqui. Na segunda depois Finalmente, né? na segunda tentativa. A gente estava até falando que teve uma vez falando assim, pô, fizeram episódio comigo mesmo, né? O Gabriel falando comigo, né? Aí, mas isso foi porque o Dr. Marcos teve um problema, uma intercorrência lá numa cirurgia que ele estava participando, aí não pôde. E quase que eu tive hoje de novo, né? Mas estamos aqui. Problema de médico. Marcão, Faz parte, vamos lá. parte. A gente sempre começa aqui perguntando para o nosso convidado como é que ele conheceu a odontologia, como é que ele começou na profissão, o que Eu que acho que antes despertou. disso também, o que te fez também pra medicina? Vamos fazer a carreira dele mesmo, assim. Não, então não vai O que tu ser. começou, assim, na medicina? O que Não. te pegou na Não medicina? vai ser isso, Gabriel. O que a gente vai Certo, fazer? certo. A gente vai ser como se fosse odontologia, mas no caso dele ele é médico. Então, assim, foi como você se despertou para essa profissão, entendeu? Queria que você contasse pra gente aí. Para anestesia? Não, para médico. Conta Ah. como é que você se despertou para essa coisa da medicina. Cara, então, o meu pai foi médico. Meu pai, não feliz de estar mais aqui, meu pai foi médico. E aí, a minha avó era mulher na época, não fazia muita faculdade, né, não podia ser médica, tinha todo um preconceito. Aí, o sonho dela era ser médica. O meu avô, quando faleceu novo, ele faleceu fazendo faculdade de medicina, com 31 anos. E aí, minha avó focou nisso, pro meu pai ser médico, o sonho dela e do marido dela, né, do meu avô. Aí, meu pai foi, e aí, tanto a minha avó, minha mãe também, os três focaram nisso, não quiseram muito que eu fosse, e aí eu, não que não fosse meu desejo, mas aquela coisa da família, não teve pressão. Mas o meu pai era médico com esse. Essa coisa de medicina, cuidar de pessoas, salvar vidas, que tem essa coisa, né, cara? Ah, Não era muito essa pegada. não tive. Não, eu não tive. Eu via meu pai trabalhando muito, acompanhava ele. Uhum. O que ele fazia exatamente, meu pai foi pediatra, também trabalhou um pouco com obstetrícia. O que ele fazia não me despertava, mas eu me interessava pela medicina, gostava no colégio, gostava da parte de ciências humanas, gostava da parte de ciências, né? Me interessava bastante. Mas eu vou te falar, foi até uma coisa engraçada, né? Vou ser sincero aqui. Meu pai tinha vários, meu pai era, como eu falei, pediatra, depois fez gestão de saúde, e aí ele trabalhava numa maternidade. E aí teve uma vez que ele fez um churrasco. E aí chegaram um monte de amigo dele, médico lá. Aí chegou um cara com mó carrão lá em casa. Eu falei, pai, o que aquele cara faz? Aí ele é acho que é o Dr. Castilho. Ele é anestesista. Aí eu falei, acho que eu quero ser anestesista. Aí eu levei essa ideia pra frente, isso de brincadeira. Aí acabei fazendo medicina. Chegou no quinto período, eu fiz faculdade lá aqui na FRJ. E aí no quinto período, a disciplina de anestesia é maravilhosa ali no fundão. É um cara até que fez. Ele descobriu, fez a parte de relaxante muscular. O fundão tem muita pesquisa, né? Ele fez a parte de relaxante, então assim, eu fiquei apaixonado. E aí eu falei, cara, eu acho que dá pra fazer uma anestesia mesmo. Eu fiquei apaixonado pela disciplina e levei adiante, acabei fazendo anestesia. Formou, e aí, qual foi o passo? Logo que você se formou, tu foi fazer clínica médica, trabalhou em plantão, fez as coisas? Assim que eu me formei, primeiro que me livrei do exército, né? Eu não quis, não quis ir pro exército, um monte de gente foi. E aí eu fiz as provas, quando essa parte de residência, não sei se tu se lembra, não sei se na tua época foi assim. Na minha época, aqui na anestesia, a melhora dos servidores, né? E aí fiz a prova, a residência de anestesia, não sei se ainda era muito disputada. Aí fiz a prova e queria passar por servidores. Aí consegui passar por servidores e cancelaram a prova, porque roubaram o gabarito, né? Aí eu fiquei revoltado, falei, cara... mas aí eu tinha feito as outras que eu fiz, eu não queria mais saber de fundão, né? 6 anos no fundão, já tinha ficado já de saco cheio. Aí fiz pro INCA, aí passei pro INCA, passei pra todas que eu tinha feito. E passei pra o Gafre, o Hospital Universitário. Aí eu fiz uma semana de INCA, clima de hospital de câncer. É Unirio, né? É Unirio. É pesado, É Unirio. né? É pesado, cara, é pesado. E pô, eu não gosto, eu gosto de... Uma das razões de estar na Odonda é porque o clima é leve. Aí eu trabalhei uma semana no INCA, não gostei.
E é em super, uma residência de anestesia super conceituada. Eu falei, ah, não é pra mim. Aí fui pro Gafrio, estou universitário, que é um climinha leve. Pô, primeira semana lá, eu falei, aqui é meu lugar. Aí fiz lá. E, enfim, aí terminei, são 3 anos de residência. E Aí logo que se formou isso. logo que eu me formei, eu me formei 3 meses depois, não fiquei trabalhando em UPA. 3 meses depois eu já estava na residência. Acabei a faculdade, 3 meses depois já estava dentro da. Legal. Aí fiz, aí era de segunda. Cada residência tem um funcionamento próprio. De plantão. Minha carga horária era de segunda a sexta, de 7 às 7. Caramba. E aí fazendo todas as. Só não tinha cardíaca lá no Gafri. O resto, cirurgia, tudo você pode imaginar. Plástica, otorrino, oftalmo, tudo. Legal. E aí ficava de segunda a sexta. Aí no sábado eu ganhava um dinheirinho que eu tava plantando em Cabo Frio. Fazia 24. É onde eu levantava minha grana pra poder comprar carro, Não dá só pra viajar. estudar, né? Não, mas era suado, cara, era É suado. complicado também, né? Assim, pra você ficar a semana toda num ritmo pegado e ainda ter que chegar no final de semana e se lascar. Mas pra ganhar dinheiro, pegava força, não sei da onde, né? Cara, mas você é mais novo também, né? Você vai vendo que você vai ficando. O que eu faço, às vezes, cara, Marco, às vezes eu dava plantão, eu saía, ficava de plantão 48, voltava pra trabalhar e nem sentia, cara. Você tá no gás, você acabou de se formar, fica 6 anos lá estudando. Quando você sai com sede, com sangue nos olhos. Então, pra mim, eu descansava, na verdade, na residência. Minha residência é cansativo, mas era tranquilo, que dava na hora do almoço, a gente ficava 2, 3 horas no restaurante lá, de relaxar. Era uma convivência boa, não era algo maçante como foi no Inca. No Gafri a convivência era boa, então você passava Mas o isso dia por conta mesmo lá da do lugar. coordenação do curso ou do lugar. A coordenação, as pessoas, o clima do hospital era bom, as pessoas, o clima era bom, então a carga horária também, tipo, outras residências, você tem que cumprir mais de um plantão. Você termina a carga horária o mapa e você ainda vira à noite lá, então aí complica. Lá não tinha plantão, eu não tinha plantão. Era uma carga horária de segunda a sexta, sábado, domingo eu estava em casa, quer dizer, se não estivesse trabalhando, então permitia que eu trabalhasse bastante fora. Aí eu cheguei a trabalhar fazendo clinicando durante 2 anos, e aí no último ano eu já estava só fazendo anestesia. Então, desde 2013, final de 2000, eu só faço anestesia, nunca mais Médico atendi é igual ninguém. dentista, tipo assim, se formou, pode fazer qualquer coisa ou Você não? pode fazer qualquer coisa, só que se der algum problema e você não tiver o R, que é a especialidade, você vai responder por imperícia, né? Você é um perito naquilo. Entendeu? Você pode se formar e fazer anestesia. Se der ruim, Só tem muita gente que faz isso. Não existe. Não tem. aqui no Rio, né, cara? Com certeza tem de tudo, cara. Com certeza tem. Na verdade, outro dia eu olhei no WhatsApp, tava lá uma nota da SBA, Sociedade Brasileira de Anestesia, notificando lá, não sei se era de técnica de enfermagem fazendo anestesia, entendeu? Isso. Porque, cara, pra quem tá olhando, assim como se olha alguém operando, olha, aí pode parecer fácil pra mim. Só parece fácil porque você é bom, cara. E as pessoas olham anestesia, cara, anestesia tem essa coisa como cirurgião. Porque você olhando de fora parece que eu tô ali, pô, de bobeira ali, só fazer um ML, fica no celular. Cara, é muito complexo, não é cada, principalmente na sedação, tá? Eu prefiro fazer às vezes anestesia geral do que sedação. Sedação, todo um paciente é diferente do outro. O procedimento depende de como o cirurgião opera. Então é complexo, a curva de aprendizado é grande, não é Aí simples. saiu da anestesia e começou a carreira. Saí, aí fiz os 3. E geralmente a residência, para qualquer, acho que para dentista também fazendo residência, para médico a residência é a tua vitrine, né? Onde você consegue se inserir no mercado. Então, essa é uma dúvida minha. Vamos lá, que eu acho que muita gente pode ter também. Como é que você começa a se inserir no mercado? Você começa a ter contato com equipes, né, cirúrgicas na residência. Vamos supor, um cara que é lá da cirurgia geral opera lá no Gafri. Aí, mas o cara tem lá as coisas que ele faz particular. Aí o cara foi, gostou de você e falou, pô, Marcos, que não quer. É assim? É exatamente assim. É exatamente assim. A assim, residência é a tua. indicação, então. A residência é 100% QI, 100% QI. Assim, vou dizer 100%. Se você for bom e não vai falar com um idiota, Sim. vai aparecer oportunidade para você. Mas é naquele meio que você tá. Na minha residência, eu, por exemplo, trabalho muito com plástica, com cirurgião plástico, que até hoje virou um irmão para mim. Ele tá lá até no Congresso no Paraguai, já viajei o mundo todo com ele. E aí eu fiz amizade com o pessoal que fazia plástica lá.
E aí eles conheceram esse cirurgião plástico e que ele acabou ficando sem anestesista. Tinha acontecido alguma coisa. Aí ele viu que alguém precisava de anestesista, me ligou, eu atendi, eu falei, vou lá. Do nada ganhou um emprego que já me colocou na boa. Em nenhum momento da minha carreira eu precisei chegar, entregar currículo e anunciar a residência, né, de fazer prova. Não, um pouquinho antes. Assim, aí quando indicaram, eu já tive emprego. Então, no que esse meu amigo Flávio, né, que é cirurgião plástico também, eu anestesio pra ele, me indicou, foi meu primeiro emprego de anestesia meu mesmo, né? A boca era minha. Que aí foi com o Eduardo Considera, que aí, enfim, foi indicação da residência. E tem os Legal. staffs, os anestesistas que começam a chamar vocês para trabalhar com eles, entendeu? Para acompanhar. Aí você acompanha É como se eles. fosse equipe, né? O cara, vamos supor, é Sim, um cara que já tem uma caminhada, aí o cara é muito solicitado e o cara às vezes não pode abraçar tudo, exato. e aí ele começa. Tipo assim, é uma dúvida minha também. Vou te perguntar coisas que eu observo, que eu. Vamos supor, quando esses caras criam essas equipes, né? De anestesistas, né? O cara que faz esse pool de profissionais, de colega, o cara que organiza isso, como se fosse o cara que está coordenando isso, o cara pede um dinheiro para. Com certeza, são os Então, grupos, taxa de administração. Os caras dão uma bocada, entendeu? Eu não trabalho assim, porque eu não tenho paciência de gerir um monte de cirurgião, um monte de equipe. Porque isso você não pode desligar do celular, é bem complicado. E eu realmente não gosto de trabalhar dessa maneira. Mas quem consegue, o meu trabalho é bem personalizado mesmo. Só eu trabalho com você, é difícil eu colocar alguém no meu lugar, entendeu? A minha marca sou eu mesmo, eu não gosto de E a maioria dos ter. anestesistas fazem isso ou não? Cara, depende do estado. Os estados do Brasil são bem diferentes já como a anestesia Uhum. funciona. Dependendo do estado, é mais grupão, entendeu? Você não fica muito amigo do cirurgião. Os cirurgiões que eu trabalho são todos, considero meus amigos, entendeu? Então, eu acabo trabalhando com Porque amigos. tem uma visão assim que até a pessoa da medicina eu vejo assim que eu conheço fala que a galera que faz anestesia é uma pessoa mais individualista, que é o trabalho dela, que tá muito ligado ao hospital. Sim, se você trabalhar num grupo e você não tiver afinidade, não tiver relação com o cirurgião, você vai ficar, anestesiou o paciente, vai ficar quieto no teu canto ali, focado nos parâmetros do paciente, Uhum. e você não vai ficar ali no meio, interessado ali. Você vai querer saber da cirurgia, mas você não vai ficar muito fechado. Tanto que existe uma rixa de anestesista e cirurgião, né? Mas se você for uma equipe entrosada, você acaba, E você geralmente cria eu acho que amizade. deve criar isso também, né, cara? De ter uma equipe para trabalhar, Com né? certeza. Tipo assim, eu faço há muitos anos, assim, já trabalhei com vários anestesistas. Depois que a gente se conheceu, assim, a gente se deu bem, né, e tal, não sei, tem essa questão de afinidade, mas, tipo assim, eu parei de abrir esse leque. Depois a gente vai entrar nesse assunto, como é que a gente começou a trabalhar, que foi num momento crítico, né, que a profissão tá começando. Mas vamos entrar especificamente, Marquinhos, assim, na questão da anestesia. Tu falou uma coisa que eu acho muito importante para o pessoal da odontologia entender. Hum. Qual é a diferença de manejo? Eu não vou falar nem de fármaco, nada disso. Se você quiser falar, pode ficar à vontade. Mas, tipo assim, de um cara da anestesia que é feita num centro cirúrgico para um cara que faz só uma sedação endovenosa no consultório. Entendeu? Tipo assim, as diferenças. Porque às vezes, tipo assim, cria-se também uma forma das pessoas falarem. Hoje em dia, vamos supor, você não chega para o paciente, falo isso assim, de cirurgias ambulatoriais, no caso da odontologia, fala assim, bom, nós vamos fazer uma sedação endovenosa. Não, você fala assim, a gente vai chamar um anestesista aqui, ele vai te anestesiar. Então, assim, isso criou uma forma de falar para ficar mais fácil do paciente entender, entendeu? Mas a gente sabe que não é uma anestesia como se fosse uma anestesia geral, entendeu? Explica essa diferença aí para o pessoal ver se entende. Ou se há essa diferença realmente. Na verdade, assim, anestesia geral, a gente tá falando de outra coisa. Vamos falar de uma. Ver se eu entendi o que que você tá querendo colocar na mesa. A sedação que eu faço muita sedação para buco, né, para dentista no hospital e faço muita sedação também para você no consultório. A sedação é a mesma, tá? É a mesma. Na verdade, eu vou além. A sedação no hospital eu me arrisco mais. Por que que eu posso por que que eu me arrisco mais? Porque eu posso. Eu estando no Você hospital, está dentro do eu tenho um ambiente carrinho, propício eu tô para no meu isso. ambiente. O meu ambiente é dentro do centro cirúrgico. Ali é o meu habitat natural. Assim, é o nicho do anestesista, o habitat é no centro cirúrgico. Prendeu ali, né? Exatamente. Ali, a minha casa é ali. Então eu tenho tudo ali de medicação. Eu tenho, sendo hospital, tenho um CTI à minha disposição, eu tenho um carrinho de anestesia com ventilação de vários parâmetros
todas as medicações possíveis. E eu tenho o principal para falar. É uma sedação. É uma sedação que, se não ficar boa, não tiver ok, não tiver boa para mim, para o paciente ou para o cirurgião, eu converto para geral. Eu faço algumas medicações, induzo, que é o que a gente chama, induzo, intubo, e acabou. E qual a Entendeu? diferença da sedação No consultório geral? não tem essa opção. Não Só pra tem, saber. tem. No consultório eu não posso converter para geral. No consultório, o que eu tenho é uma sedação. Se aquela minha gama de medicamentos que eu tô ali não fizer não for satisfatório para o paciente, mesmo você ter uma variedade, você tem que ou interromper o procedimento, ou remarcar, ou fazer no centro cirúrgico, entendeu? O consultório, a sedação é pra gente fazer uma sedação, tá? Uma sedação leve, moderada, porque você tem que respeitar ali que você não tá no ambiente hospitalar. Então você tem que tem que ter uma margem de segurança ali grande. Eu gosto de trabalhar com uma margem de segurança grande. Então a desvantagem do consultório é que eu não posso converter para geral, Não, e entendeu? também assim, no consultório também, uma coisa que é bom a gente falar, que não é que é um risco, mas tipo assim, quando você está no ambiente hospitalar, se numa intercorrência, é mais fácil de resolver. Com Tá cheio de certeza. gente lá, né, Com cara? certeza. Assim, a gente vai preparado no consultório. Só que não dá para comparar o arsenal que eu levo com o que o hospital tem. Não tem nem como comparar isso, entendeu? Por isso que no consultório a gente falou, dá para fazer, por isso que eu gosto de sedar para quem eu conheço. Porque quem está operando sabe até onde você sabe o que dá para fazer sob sedação. Porque tem gente que acha que a sedação é anestesia geral, que você pode martelar, pode. Às vezes a pessoa acha que não precisa fazer sedação local ou anestesia local. Então, o cara que está operando sob sedação, ele tem que saber o que a sedação vai proporcionar para ele. Mas a sedação não é geral. Tem pessoas, geralmente cirurgião plástico, que eles acham que sedação é geral em alguns procedimentos e falam, ó, isso não é geral. E aí quer fazer loucuras com o paciente, Então, não dá. fala essa diferença da sedação para anestesia geral. Então, na anestesia geral, você tem ali o paciente inconsciente, com relaxamento muscular relaxado. Você tem. O paciente fica anestesiado sem dor nenhuma, tá? E não tem, a gente tem o ventilador esperando por ele. Então, assim, é uma anestesia muito mais completa, tá? O paciente está entubado ou tá com uma máscara laríngea. A sedação, você tem um paciente que ele tá ali, você consegue diminuir o limiar de dor dele, tá anestesiado, a sensação dele de dor é bem menor, só que ele tá ventilando espontaneamente, não tá com relaxamento muscular. A principal diferença é que ele tá ali ele tá respirando normalmente. Então, eu tenho que ser muito cuidadoso para que o paciente mantenha o drive respiratório. Eu tô ali, eu tenho que sedar, ele tem que ficar confortável, tem que ficar bom para o cirurgião operar, só que ao passo que ele também tem que continuar ventilando com a saturação boa, com a pressão boa, entendeu? Então, assim, eu tenho que ser eu faço tudo passo a passo, bem escalonado, tá? Para eu conseguir ter um retorno, porque eu posso chegar, afundar o paciente depois para retornar é difícil. Por mais que algumas medicações a gente consiga Entendi. fazer a reversão, você tem que ir bem cadenciado na anestesia no Então, tipo consultório. assim, a sedação é mais ou menos você botou o paciente ali para dormir só e tá ali. Dependendo da medicação, você tem. Então, não tem nem como comparar, mas a sedação, ela. O paciente, ele pode ter a sensação dele, a visão do paciente de anestesia geral de sedação, a mesma coisa. Não vai se lembrar de nada, às vezes ele piscou, acabou. Entendeu? Pra gente vai fazer diferença. Eu tenho um controle maior do paciente na anestesia geral, porque ele tá entubado, então eu posso fazer 1 milhão de coisas em relação à medicação que eu não vou ficar preocupado se ele vai parar de respirar ou não. Na sedação, em consultório, a grande preocupação é exatamente essa. A via aérea dele, que a gente via aérea protegida, não está protegida. Então, assim, ele pode broncoaspirar, pode aspirar sangue, pode parar de respirar, eu tenho que ventilar. Então, a grande questão é a preocupação com a respiração do paciente quando está no consultório. Essa é a grande diferença do centro cirúrgico do consultório. É proteção de via aérea. É o X da questão. E questão do paciente também estar cooperativo também, né? Porque ele, assim, por mais que ele esteja ali sedado,
ele responde a estímulos, foi o que o Marquinhos falou. Exatamente. Se anestesia, se você Depende da profundidade da isso que eu tô sedação. falando disso pra falar isso. Tipo Exatamente. assim, às vezes você tá anestesiando o cara, aí ele tá sentindo, você tá mexendo, ele tá sentindo. Aí aprofunda um pouco mais e tipo assim, o que ele tá falando, né, que eu criei, essa pergunta que eu quero te fazer. Essa questão assim, aprofunda um pouco mais, vamos ministrar um pouco mais do que a gente está fazendo aqui. Isso aí você ou existem sinais clínicos ali que você fala assim, cara, eu acho melhor. Os dois. É feeling, é você tá. Eu tô fazendo anestesia ambulatorial tem 3 anos direto, fazendo esse de um ano pra cá, muito assim, boom. Depois de conhecer você, comecei a fazer muito. Mas eu posso dizer que é metade feeling, metade você observando os sinais. Uma coisa interessante é que às vezes as pessoas acham que o paciente está sedado e acham que ele vai ficar imóvel, como na anestesia geral. Na anestesia geral você tem um pilar que é a imobilidade. Você está lá, não vai se mover, o paciente está reagindo. Na sedação, o paciente se mover, graças a Deus, tá vivo, tá ali. Ele não tá sob anestesia geral. Quer dizer, eu tô no hospital, o paciente tá reagindo. Tá reagindo, o paciente tá sedado. Então, como é que eu vejo uma coisa, um pilar importante quando o paciente está sedado, né? Tem sedação, tem classificações de sedação, classificação de Reich, que é bem conhecida, mas você tem que observar. Quando eu faço, geralmente, os benzodiazepínicos a gente usa bastante, principalmente midazolam. Fazendo midazolam, você já garante ali que o paciente tem amnésia. Então, só nisso eu já falo pro cirurgião, ó, fica tranquilo que não vai lembrar de nada. E ele não se lembra. Às vezes você faz lá uma quantidade boa de benzo, ele vai adormecer, tá? O benzo é para adormecer, não tirar dor, vai adormecer. E às vezes ele tá lá, aí reclama, tá reagindo, porque às vezes tá doendo, tá? Às vezes ele tá só, esqueceu que tá ali, esquece que tá ali, aí você estimula, ele se move. E você tem que saber se ele tá só se movendo, se tá incomodando, se tá precisando de mais local. Então assim, aí é no feeling. Sim. Quando eu fiz o benzo, eu sei que eu fico despreocupado, que ele não vai lembrar. Então eu falo, ó, fica despreocupado. Aí só que eu tenho que ficar ligado nos sinais, como eu falei, é um complemento. O paciente está com taquicardia, o paciente está com hipertensão. Então, é sinal de que ele está com dor, tá? Então aí eu faço outras coisas sem ser o benzo, aí eu tenho que usar opioides anestésicos mesmo, que tiram dor para complementar a sedação. Mas é no feeling. Aí eu uso uma gama de medicações. Isso tem paciente também, né? Que a gente já fez várias coisas juntas. Tipo assim, tem paciente. Uns Tem que pacientes é e pacientes. rápido, o outro fala assim que no negócio Nenhuma sedação é igual, Marco. Nenhuma sedação é igual. Eu sempre vou. Uma das coisas que eu gosto de sedação que me deixa. Que eu realmente tenho prazer em fazer. É que nenhum paciente é igual. Eu nunca sei o que eu vou ter ali. Às vezes eu pergunto pro paciente. Se o paciente, por exemplo, é um usuário, pode ser de droga, um usuário de álcool, ou toma muita medicação ansiolítico, antidepressivo, que é muito comum hoje em dia, tudo com depressão, anticonvulsivante. Várias medicações, elas fazem com que eu necessite, peso também, faz com que eu necessite de usar uma dose maior. E também, às vezes, eu tenho que usar uma dose menor, como idosos, pessoas com baixo peso. E aí eu vou esperando um resultado, né? Nunca é o que eu espero, sabe? Quando é o que eu espero, eu falo, pô, mas nunca. Às vezes eu acho que o paciente vai me dar um trabalho absurdo. Chego lá, eu faço ml, uma anestesia linda. Às vezes eu acho que vai ser moleza e eu faço uma paciente magrinha que não usa nada, faço uma quantidade de medicação que eu usaria para 5 pacientes. É imprevisível. É imprevisível. Mas lembrando um pouquinho mais agora na odontologia, porque é uma coisa que eu vejo muito no odonto que é diferente na medicina. É o paciente. O paciente no odonto, ele omite muita coisa. Enquanto quando ele está no hospital, ele vai falar porque tem mais medo. Enquanto na odontologia, ele vai... Ah, você tem pressão alta? Perguntando a linguagem dele. Não tenho não. Aí chega na hora da anestesia, a pressão lá na estratosfera. Como que... Sei lá, cara... ensinar o dentista a avisar do risco para o paciente, como que se lida com isso, abordar um pouco sobre isso, sobre a diferença do paciente. Olha só, eu acho que é inerente à questão da minha profissão de anestesia, os pacientes raramente omitem, porque eles têm aquele estigma da anestesia de as pessoas morrerem. As pessoas não têm medo da cirurgia, têm medo da anestesia. E antigamente você morria mesmo, as medicações eram mais perigosas, não tinha muita monitorização. É muito raro que o paciente omita alguma coisa para mim, e quando eu sinto o cheiro de caô, eu falo, você pode morrer se você não me falar. Ih, soro da verdade, os caras falam.
Botando medo, né? Não, é botando medo no porrete. Não, mas é muito difícil, o paciente fala, ele confessa quando usa droga, fuma, o paciente fala. É muito difícil. Eu não preciso, como eu falei, quando eu sinto, eu vou e falo, ó, se usou, fala porque pode morrer, não sei o quê, mas é difícil, é bem difícil. Eles geralmente são bem honestos com o anestesista. Essa questão do paciente não se lembrar do procedimento, isso também tem alguma coisa que nivela, que tipo nível. Eu vou ministrar tal fármaco, uma quantidade X, ele não vai se lembrar de nada. Ou você, tipo assim, independente do que você fizer, você consegue na sedação endovenosa que o cara fique amnésia total. Tô falando isso porque até uma coisa que aconteceu com a gente, né? Aquele dentão que eu tirei uma vez, tu falou assim, caraca, eu nunca vi um dente desse tamanho. Sim, é um canino. Um canino, me lembro. Tipo assim, na realidade, independente do fármaco que você usa ou da quantidade, ele não se recorda de nada ali, da sensação de dor, porque às vezes a gente opera e fica local. Se eu fizer a dose correta do benzodiazepínico, né, do midazolam, que é o carro-chefe pra gente, uma das características dele, farmacológica, é a amnésia anterógrada, né? Do ponto que você fez, o paciente vai ter amnésia pra frente, né? Tem amnésia retrógrada, então fez ele não vai se lembrar, mas não vai mesmo, tanto que ele acabou. Aí acaba a cirurgia, está sob efeito ainda, ele pergunta várias vezes, que horas são? Ah, já acabou? Ah, é certeza, fez. Só se for um Highlander ali, não, muito difícil. Mas tem outro, depende das drogas. Eu posso usar o diazepam também, que é da classe, e aí ele não tem esse efeito, eu vejo na minha prática, de amnésia. E aí o paciente ele fica relaxado, sonolento, mas não dá amnésia. E às vezes o meu intuito não é amnésia, é só relaxar, porque a amnésia pode atrapalhar muito. Porque o paciente esquece que tá ali e do nada, quando ele abre o olho, pô, tem alguém em cima na boca, o pessoal em cima, o paciente se assusta. Uma vez eu participei de uma cirurgia que era um marca-passo, onde eu odonto. Cara, o paciente acabou com a cirurgia puxando, foi um caos por causa do midazolam. Sim. E ainda tem o midazolam, especificamente, ainda tem um efeito dele, você já deve ter visto. A gente geralmente vê. É bem comum, até porque às vezes vocês fazem o comprimidinho antes do efeito paradoxal, que você faz o midazolam para relaxar, para acalmar. E você tem um efeito completamente inverso. O paciente fica igual o Siri na lata, falando pra caceta, querendo bater nos outros, agitado. E depois apaga. Não. Você tem que reverter ou você suspende. Efeito paradoxal. Você reverte. Você tem o flumazenil que reverte, inclusive, esse efeito. Então você tem que parar o procedimento. Você não consegue fazer. O paciente não fica. Depois, não pode nem fazer naquele dia. Não, você não. Assim, pode fazer. Eu já fiz paciente teve paradoxal, reverti e o paciente fez acordado. Fiz um CAT, né? Pra avaliar coronário. Aí fiz. Mas eu evito usar muito em idoso. Idoso tem muito efeito. Criança e idoso, na minha prática, né, de literatura, não sei te falar agora. Mas idoso e criança eu uso com muita parcimônia. Eu evito usar no idoso, porque o idoso fica agitado com o midazolam. Mas vai esquecer, todos eles esquecem. Eles esquecem. Porque, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque voltando naquela época que a gente se conheceu. Depois eu quero te falar uma coisa do midazolam também, que é muito. Então fala agora. Tá. Uma coisa que eu vejo que assim, o pessoal faz muito, os dentistas fazem muito, que isso é um monte de lugar que eu vou, o pessoal fala, pô, quanto que eu faço de midazolam? Posso dar um comprimidinho? Que às vezes você faz um negócio simples, você quer só que o paciente dê uma relaxadinha. Tá a questão que você tem que saber do dentista quando tá sozinho, se é anestesista, do midazolam. A preocupação é usar a dose correta. Quando é que eu posso fazer para o paciente ficar relaxadão e ele não parar de respirar? Né? A grande preocupação do dentista é ficar com medo do paciente parar de respirar. E aí, não dá para ter, assim, o benzo é uma medicação bem segura para você fazer, assim. Você pode ter apneia, mas com doses altas. Geralmente a apneia, não é apneia, você hipoventila porque o paciente relaxa e tem queda de língua e aí você tem saturação por causa disso. Mas é uma medicação segura, mas cada pessoa tem, óbvio, a faixa terapêutica, mas eu posso fazer meio comprimido de dormonídeo para você ficar saturando, chapadão, e posso fazer 2 para ele e não acontecer nada. E ele tá aqui no podcast falando pra caramba. Então não tem dose segura, mas se for para falar, pô, pra eu ficar tranquilo, meio comprimido. Se você fizer um comprimido inteiro 15, a chance de você entrar pelo cano, assim, de você se assustar é razoável. Eu vou te ser bem sincero, e foi bom você tocar nesse assunto.
a gente também falar para os colegas. Eu, durante algum tempo, eu fiz muito isso. Eu trabalhava com coisas de azepínico, a gente mesmo ministrava e tal, lá no IF, lá no curso que a gente deu aula, a gente fazia isso, alguns pacientes e tal. E depois de um tempo, não foi que eu quis parar. É incompleto, cara. É uma coisa absolutamente assim, você vai entender o incompleta. que eu vou falar. Olha só. O cara que se propõe, o paciente, que está se propondo a fazer uma cirurgia do tipo que a gente faz, de implantes múltiplos ou de enxertia, de qualquer coisa que seja. Tipo assim, o cara está pagando, sei lá, um dinheiro. Será que o cara não pode pagar o anestesista para estar ali? Você está entendendo? A partir desse momento começou É na minha outra, cabeça é a outra mudar. experiência. Eu falei assim, cara, É eu não outra vou. Tipo assim, experiência. e não estou falando só do risco de parar de respirar, não é disso não. Que você corre esse risco, e o cirurgião dentista tem que ter essa noção, que o cara pode ter um choque anafilático você anestesiando o cara. Sim, com Então, assim, certeza. isso é um risco que é inerente à nossa profissão. Não vou nem entrar nesse mérito. Eu estou falando, tipo assim, o cara que se propõe a fazer um tratamento eletivo, mas com investimento alto, não tem o porquê de você fazer, vamos supor, igual. Eu cansei de fazer em clínicas que eu trabalho, eu ministrava lá o remédio, o ansiolítico, o cara dava uma relaxada, às vezes o cara ficava muito para baixo e me atrapalhava, e aí, tipo assim, e era uma coisa que me irritava. Sim. E outra coisa, tipo assim, às vezes o cara demorava um monte para voltar, eu com o paciente lá fora esperando. Você Você não, entendeu como é você que não é? tem como prever. Não Então, tem como assim, prever. eu não faço mais isso, e isso é bom também falar, porque na época que a gente se conheceu por quê? Porque a gente se conheceu numa clínica, que essa clínica, com outras clínicas, e eu mesmo, a gente estava tendo muita dificuldade de conseguir anestesista para fazer sedação venosa no consultório odontológico. Por quê? Porque começou a gente fazer algumas cirurgias um pouco mais extensas, como implantes zigomáticos e tudo mais, e por algum motivo os anestesistas não queriam fazer. Lembra dessa história e tal? Sim, 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 sim. E aí eu tô entrando nessa celeuma para a gente conversar sobre isso. O que gerou disso? Você vai lembrar também. Começou a cirurgiões dentistas começarem a fazer cursos para fazer sedação endovenosa. Você lembra disso? Lembro. Não, até agora isso rola, né? Porque assim, não é um risco, né? É um absurdo, até por falta assim, de competência, esse negócio da profissão, uma série de coisas, se você for parar para analisar. Porque nós não temos capacidade técnico-científica para fazer isso. O grande diferencial, assim, é você resolver o problema quando acontecer, entendeu? Der algum problema, eu levo material para intubação. Assim, é você saber resolver as complicações. Porque para dar um comprimidinho, é porque tem uma prática minha, eu não vou menosprezar. Tem todo um talento meu de saber exatamente colocar num ponto ideal que o paciente, mas o cara praticando ali, lendo um pouco, talvez ele deixe o paciente chumbado de alguma maneira, mas se tiver alguma complicação, avaliação pré do paciente, isso só o médico vai conseguir fazer, só o anestesista. Porque o cara respira, não tem como comparar. Não tem nem como assim, comparar. isso virou uma rotina. Na época, eu até liguei para o presidente do conselho aqui do Rio, porque eu falei assim, cara, é uma coisa que em grupos de WhatsApp já era uma coisa assim, como assim, cirurgião dentista especialista em sedação endovenosa. Eu falei, que é isso, cara? Da onde que o pessoal tirou isso, entendeu? Não é, com certeza não é a mesma anestesia que eu Não tem faço. conhecimento Não tem sistêmico como. pra isso, cara. Não tem. Então, Ele deve assim, fazer cara, midazolam, só, não sei se faz o fentanil, porque assim, as drogas que eu uso, Marco, são drogas com uma janela pequena ali, entendeu? Dependendo, 1 ml é a diferença do paciente fazer apneia ali, entendeu? Do arsenal que eu uso. Então, o cara se meter a fazer isso sem ter ficado 3 anos morando no hospital, como eu fiquei, né, é difícil. Assim, o pessoal que eu vejo de dentista fazendo é do óxido nitroso, né, do protóxido, que é um gás seguro ali, é um gás de baixíssima potência. E aí você fica com uma brisa ali, mas não, Mas antes de entrar, não eu acho tem que nesse poder de, assunto, de ia fazer ser apneia legal nem falar nada. do Marquinhos falar do que levou ele pra trabalhar com dentista, né? Porque a gente não Ah, abordou foi, isso aqui. Porque, tipo assim, cara, saiu lá do hospital, fez o quê? Começou a trabalhar no hospital ainda, tal, cirurgião plástico, Cara, que você falou. eu me lembro exatamente por que me levou. Foi um cirurgião que eu trabalho, o Ronan. Ele é bucomaxilo bem conhecido lá em Niterói. Eu tava um dia, lembro de uma terça-feira à tarde em casa,
E aí, engraçado isso, que a gente, como é que a nossa vida, uma decisão pode mudar a nossa vida, né? Eu tava uma terça-feira em casa, de bobeira, já tinha, acho que foi, eu já tinha me formado, primeiro ano já de formado anestesista, e aí ninguém queria uma anestesia no Barreto, aqui em São Gonçalo, porque tem gente, pessoal do Rio, cara, algumas pessoas não, só quer trabalhar na Zona Sul, ou só pessoal que é muito cheio de frescura. E eu tenho alguns amigos, cara, a gente topa qualquer parada. Não porque precisa, porque a gente gosta e, tipo, você tem que se permitir algumas coisas, entendeu? E aí tocou essa. E o pessoal na minha época, não curtia muito fazer buco e tal, não gostava de anestesia, gostava de anestesia pra médico. O pessoal não queria ficar com o dentista com essa questão de você achar que a responsabilidade é toda sua e tal. Foi numa terça-feira, eu tava em casa, e aí um amigo meu falou que alguém tava precisando de um anestesista fazer uma cirurgia de artroscopia de ATM no São Sebastião. Antigo São Sebastião, agora é São Lucas, assim, no Barreto, ali, Barreto São Gonçalo. E aí ninguém queria ir, aí eu falei, quer saber, eu vou lá. E aí chegou lá, e aí eu conheci esse bucomaxilo que eu trabalho hoje. A gente trabalha 3 vezes junto na semana, a gente faz muita ortognática, muito. A gente faz muita cirurgia, muita mesmo. Conheço ele já tem, deve fazer 10 anos agora, 10 anos agora. E aí conheci ele nesse dia, a gente gostou um do outro, ele gostou de mim. Na verdade, o que aconteceu? Agora que eu lembrei. Cheguei para fazer essa paciente, foi uma paciente que ela era asmática e ela fez uma crise, um broncoespasmo em cirurgia lá, deu mó fuzuê lá, aí tive que parar, falei, ó, calma, eu fui, aí resolvi na calmaria a complicação, e aí ele sentiu seguro comigo, deu mó merda, aí resolvi, eu falei, aí ele, não, vamos parar, eu falei, não, cara, já resolvi, vambora, vamos tocar. E aí, enfim, ele gostou de mim, aí passei a ser, aí ele não operava tanto, e aí eu vi o cara crescer, o cara explodiu, e aí, enfim, ele conhece muita gente, eu fui trabalhando com um monte de gente, de dentista, que ele foi chamando. E quando eu fui ver, eu só tava trabalhando com dentista, Mas, cara. tipo assim, quando você se formou lá na medicina, começou a entrar nesse meio da odonto. Você sabia que dentista fazia também essas cirurgias, tipo assim, Não fazia mais ideia. punks ou não Não. fazia ideia? Ortognático, cara, eu ficava assustado. Eu falei, que isso? Como é que esses dentistas vão fazer cirurgia? Cirurgia braba desse jeito. Não, porque ortognático é uma pancada. Carnificina. Ali eu fiquei surpreso. Eu falei, que isso, cara? Aí, cirurgia de verdade. De É que na verdade. medicina não é muito abordado nisso, né? Que, tipo assim, que tem um cirurgião bucomaxilo Não, não. e... Não, Isso já faz quando o muito pessoal do médico. plantão ali no CHN, a bucomaxila é hiper mega solicitada. O pessoal Uhum. pede todo mundo pra bucomaxila resolver. A gente faz muita cirurgia grande. Só que eu não tinha nem noção, né? Não faz, Que pra mim, aquilo ali para era mim, dentista. não, para mim quem fazia era ortopedista ou crânio maxilo, não fazia ideia que era buco. E hoje eu vejo que assim, face é a Só buco, buco, né, é cara? a buco, é a buco. Isso é Impressionante. legal. Não, a gente tem um volume absurdo, você não tem ideia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve contato, ou já fez sedação e tal, com o pessoal que está fazendo as cirurgias estéticas da face? Já, Isso aí é um mercado em expansão absurdo, absurdo. absurdo, Sabe cara. disso, cara? E É assim, claro que eu eu sei. vejo um mercado assim para anestesia. O que acontece? Qual é o grande lance? A segurança que a gente tem quando está com anestesista, da gente que opera, é assim, uma coisa assim muito. Não é por conta de responsabilidade, não. Foi o que você falou. A minha crítica é sempre assim com pessoas que querem fazer, ou a molecada quer começar a fazer as coisas e tal, é justamente o cara que não sabe. Não sabe. Tem intercorrência, o cara não sabe resolver. Sim. Estou falando assim, de procedimento cirúrgico mesmo, tá? Anestesia no caso, estou falando assim da minha praia. Mas assim, é um campo, cara, que assim, vai abrir muito. Assim, por quê? Tô falando que vai. E ainda falta regulamentar isso aí direitinho, a legislação ainda não está muito. Assim, cirurgia A legislação não tá, mas tá todo mundo fazendo. Então, Eu já anestesiei pra resolver várias bombas de Hoffman, né? assim, é uma coisa também que vai, assim, e não tem muita diferença. É a mesma coisa que você vai fazer mesmo que sedação em ambulatório, né? Eu não tenho, eu já fiz algumas para cefaloplastia, lipoespapada. A questão é que é o preparo dessa galera que tá operando isso, entendeu? Porque agora o pessoal se capacita em cursos de final de semana, assim, eu não tenho preconceito em se dar para isso. A grande questão é alguém que esteja apto a resolver as complicações disso. Como Não, continua. eu. Quer Não, contar, não, não? É,
Não tem muito tempo, faz uns 2 meses isso, um cara foi resolver de outra pessoa, fez um hematoma, que foi uma cercoplastia, um Você me mostrou isso hematoma. daí, não me mostrou? Cara, o paciente ainda teve a questão do plano no hospital lá, autorizar uma emergência, o pessoal esperando autorizar, e o paciente quase morreu. Morreu porque estava esperando autorizar por causa de uma cirurgia, uma cervicoplastia que deu errado, entendeu? Fez um hematoma cervical gigantesco, né? Vai comprimir via aérea, o paciente vai entrar em insuficiência respiratória. Entendeu? Então, assim, geralmente o Hoffman tem essa coisa de líquido papada, então as hemorragias em face e pescoço é complicado. Então, a minha ressalva é justamente estar trabalhando com pessoas que não têm ali a perícia ali, a expertise para fazer aquilo. E a minha crítica Tem para que ser muito Hoffman criterioso. a minha crítica para Hoffman, na realidade, é justamente isso. Desde lá de trás, há mais de 15 anos atrás, eu falava isso. Eu falei assim, cara, para você fazer alguma coisa, você tem que saber resolver o problema. Você tem E que não adianta saber. você chegar ali e você tá. Não, porque eu estiquei e ficou bom. E se tiver alguma complicação, você vai ter. É uma questão de tempo. Você vai saber resolver? Não vai, você vai chutar. E você acha que rola muito isso? Às vezes, vou falar só com o dentista. O profissional de odontologia que contratou os serviços, que na realidade quem contrata é o paciente, mas o cara que te chamou para trabalhar, você já se sentiu nessa posição? Você vê que o cara é meio inexperiente e ele acha que a segurança toda dele, de qualquer coisa que acontecer ali, ele coloca essa responsabilidade em você. Você já sentiu isso? Já senti, mas não foi com dentista, foi com cirurgião plástico. É mesmo? Foi com cirurgião plástico. Já senti. Já senti. Aí eu falei, pô, cara, se liga no teu trabalho aí, não fica ligado no meu, não. Deixa, faz o teu aí que eu faço o meu. Mas com dentista, não. Com dentista eu sempre senti que geralmente é muito pela demanda do paciente ali. O paciente tá com medo, mas nunca senti esse fardo vindo do dentista. Porque, tipo assim, na Não. realidade, por esse sentimento, que foi um sentimento que me levou a ter, assim, cirurgias maiores, assim, hoje eu prefiro sempre ter o anestesista, assim, faço muito sem, faço, porque às vezes o cara não tá Sim, com grana, sim, aí sim, já sim, acha sim. que é mais um investimento, o cara não quer. Mas, tipo assim, pra gente, quando eu comecei, não era para passar a responsabilidade pro médico, não é isso. Mas, tipo assim, uma questão, assim, do manejo do paciente ser melhor para eu poder fazer. Você vai fazer Sim. seu trabalho, É, você vai ficar no seu trabalho e ele vai É, fazer a melhor, operação do é melhor paciente. pros dois. É melhor pros dois. Mas eu vejo que o pessoal, quando eu tô, os dentistas, eles ficam mais seguros ali. Mais seguros, né, cara? Ficam Assim, mais seguros. eu vejo por esse lado. Assim, muita gente vai falar, não, não tem nada a ver. Então, trabalho é uma coisa, outra coisa, mas eu não acho. Eu acho, tipo assim, que às vezes você tem intercorrências que são intercorrências que vêm da questão da cirurgia oral. Né? Sim. Tipo assim, você pode babar um vaso, qualquer outra coisa, e o cara, tipo assim, eu já vi isso, a pessoa ficar nervosa e ver no anestesista o cara que ia solucionar uma coisa que não. Pô, Então, isso o aí anestesista não tem que saber é resolver dentro da aquilo boca, ali, né, né, velho? Você vai cara? ter que sentar e vai resolver, né, cara? Você tem que ser um bom cirurgião, sabe exatamente o que a anestesia, o anestesista vai oferecer para ele, Sim. entendeu? O que eu mais vejo de pessoal satisfeito é em relação à questão de controlar a pressão. É muito paciente que chega hipertenso, Então, isso inviabiliza a cirurgia, vai sangrar tipo assim, muito. qualquer paciente, isso é uma pergunta que eu quero te fazer, porque a gente já fez cirurgias com um paciente com uma pressão bem alta, que conseguiu reverter e a gente fez cirurgia, foi um sucesso. Mas, tipo assim, você sempre consegue fazer dessa forma, reverter? Você acha que se o cara está com a pressão lá 18, você faz ali um fármaco ali que vai reduzir, aquilo ali está no nível bom, vai dar para a gente fazer e tal, não sei o quê. Fala um pouco sobre isso. Paciente hipertenso, porque assim, também tem isso. Eu já opero para as clínicas assim, e às vezes o cara foi uma vez para operar a pressão alterada, na outra a pressão alterada. Aí tô lá eu como profissional, a clínica tem que arcar meus custos e tal, não sei o quê, não consegue operar o paciente, até o cara fala assim, cara, vou chamar o anestesista aqui, que o anestesista vai colocar isso em ordem para você operar. Você vê mal nisso ou você não acha que é uma coisa que é legal, é viável, você consegue resolver? Olha, eu não faço igual o pessoal faz, não é nenhum segredo isso. Hospital público, final de plantão, chega o paciente com 14/9, pô, o cara vai colocar, o cara quer ir embora, o cara é suspenso, tem essa piada do anestesista suspender cirurgia, e assim, com algumas equipes, alguns lugares, isso de fato acontece, tá?
Quando é o particular, quando o cara tem a ver com produtividade que vai afetar no bolso dele, pô, dificilmente o cara vai ser criterioso na real. E a questão da pressão, você tem que ser. É questão de você saber que cirurgia que vai ser feita, o perfil do paciente, o valor absoluto, o valor da pressão. Então, se eu pego um paciente que você dá, e é um paciente que teve stent, um paciente coronariopata, que ele chega com 20, não é de bom tom que eu faça esse procedimento, mas seja alguma coisa simples, entendeu? Você vai gerar um estresse cirúrgico ali que o paciente pode fazer um pico e você pode. É pequeno o risco, mas tem. Então, assim, você tem que ser. Você tem que uma das grandes funções da anestesia é fazer o risco cirúrgico. A gente faz o risco, a gente avalia o risco. Então, eu não posso empacotar todo mundo. Pressão, já fiz paciente estou com 20, eu sedei e deu tudo certo. Então, é individualizado. Assim como o nutrólogo vai lá, não dá para passar a mesma para todo mundo, eu individualizo. Tá com 20, vou suspender a cirurgia? Não necessariamente. Às vezes o cara tá com 20 porque ele tá ansioso, entendeu? Ele tá ansioso realmente, às vezes, em geral, a ansiedade não leva tanto assim, mas às vezes o cara tá ansioso, eu faço um diazepam, o cara cai para 12. Então não tem um valor absoluto. Óbvio que o cara que tá com 24, pô, difícil que eu vá. Aí já, pô, já é uma urgência hipertensiva, eu medico sempre para baixar, mas depende da cirurgia, depende do cirurgião e depende do paciente. Isso a gente fala de cirurgia, assim, de sedação venosa, né? Sim. Ambulatorial, né? Depende da cirurgia. Também, assim, dependendo do que o cara tá fazendo e do que tem que ser feito. Sim, se for um implante zigomático que a gente faz tanto. Pô, o paciente chega com 20 e tanto, pô, é um paciente que tá ali com algumas comorbidades, eu vou ficar mais receoso de fazer essa cirurgia. Agora, se eu tirar um dente do paciente, eu vou sedar ele. Eu tenho uma dúvida. Assim, as pessoas te chamam, às vezes, para fazer uma sedação para uma coisa mais simples. Eu tirei um dente agora. Vim pra cá, eu acabei de tirar um dente. Então, isso que eu tô te falando. Assim, assim, quero que você seja sincero e, assim, não tem que ser, assim, se você achar que não tem que opinar, ok. Você não acha que isso aí é sobre tratamento, não? Tipo assim, sobre excesso? Ou não? Não tô sendo assim. Óbvio que eu quero sedar para qualquer coisa. Vou ganhar mais por isso. Então, eu vou puxar a sardinha. Mas. Vamos fazer assim. Aí, igual ele falou, né? Que o pessoal fala isso, né? Que existe o médico, o ortopedista e o anestesista. Que o anestesista não é médico, né? Nego brinca. Sim. Não vamos pensar como anestesista, vamos pensar como um médico. Tipo assim, você não acha, tipo assim, que não é um... Não é recreação. Não é recreação. Não estou usando para fins recreativos. Eu estou usando para dar conforto. O princípio da anestesia. Porque não é você. Eu tô falando da crítica, não é a você. A não, crítica entendi. É um profissional de odontologia que às vezes, com outra abordagem, de repente o cara consegue resolver. Mas é o que eu estou falando. Você está oferecendo que quando eu vou, na boa parte das vezes que eu vou sedar, eu estou oferecendo conforto para o paciente, porque ele poderia fazer sem anestesia. Ele poderia fazer sem. A questão é porque não é só coisa cirúrgica, não. Qualquer muitas vezes ajuda para você, para ter hipotensão, diminuir o sangramento, para viabilizar, para que você opere melhor. Mas a grande questão é você tranquilizar o paciente, você dar conforto para ele. Porque eu estou falando isso você pode fazer isso com qualquer especialidade odontológica. O cara vai tratar um canal. O cara não quer sentir dor, o cara é muito medroso. Cedei para canal, já cedei para canal algumas vezes, também para qualquer coisa. Porque assim, que não é só para. Isso é bom a gente deixar. Eu estou puxando os assuntos que sim. Que aqui a gente. Assim... Mas óbvio, você está falando sobre tratamento, você está falando, pô, mas eu não posso ter uma complicação por causa disso? Você está falando isso? Porque, tipo assim, às vezes você leva um risco, é lógico. Foi o que você falou. São profissionais que têm critério para trabalhar. Você vai ter que fazer uma anamnese, você tem que ver o exame do cara, o risco cirúrgico, ver se o cara tá tudo beleza e tal, para você fazer sua anestesia tranquilo, entendeu? Sim, então, assim, e nessa história toda, você já sabe da história do paciente ali. Como o dentista também sabe. Então, assim, não encare algum médico, né, algum anestesista que esteja escutando isso, não é uma crítica ao colega médico fazer anestesia, não, tem que fazer. O cara tem que fazer, mas sim. A gente pode fazer agora tá bombando. Implante capilar. Fazer ficar 8 horas lá, fazendo fio a fio. 8 horas pagando. 8 horas lá, fio a fio. O cara saiu outro dia no jornal, com certeza tu acompanhou.
o pessoal tava começando também a fazer sedação endovenosa, o pessoal fazer tatu. Sim, tem até um problema lá em Florianópolis, perto de Florianópolis, lá do lado, que o paciente morreu. Não sei qual foi o O Richarlison foi isso, não foi? Jogador. Ele fechou as costas inteiras numa sessão única. Não é o Ouro, não, o outro, Cabelinho, não sei, algum deles também. Tá lá onde eu trabalho com barra plástica. Aí o pessoal tava lá, ficava lá 12 horas. Só que assim, 12 horas, você submetido a anestesia geral. A gente tem entre os anestesistas, vários ditados, mas falando que anestesia não é suco de laranja. E não é. Entendeu? O paciente vai ficar lá 12 horas parado, fazendo tatuagem. Cara, você ficar parado, imobilidade, é uma das coisas que dá. Se o paciente já tem propensão a fazer trombose venosa. Faz trombose venosa, faz embolia pulmonar e caixão. Acabou. Entendeu? Então, assim, aí é complicado. Aí você fazer anestesia, ficar 12 horas numa anestesia geral para fechar suas costas, mas a sedação, ela tem uma complexidade bem menor. Pode usar esse artifício, mas aí é entubado, assim, a complexidade da geral é bem maior. Uma sedação leve ali é bem mais tranquilo. O tatuador não é profissional de saúde, estou falando assim, o pensamento do dentista, entendeu? Sim. Cara, vamos botar aqui as possibilidades que a gente tem, de repente, fazer um tratamento assim, sem necessidade. É isso que eu tô colocando, entendeu? Sim, porque, sim. E eu te puxei nesse assunto, porque como você anestesia para muita gente, às vezes o cara vai te chamar, foi o que você falou, hoje foi fazer um dente. Sim. Mas o cara, às vezes, é uma fobia. Eu tive um paciente há um tempo a geração, você vai voltar, a geração atual, esse momento que a gente vive, nos últimos 10 anos, eu tenho visto isso e me falam sobre isso. Eu estou sentindo na pele. É um boom de conforto, virou virou moda. As pessoas querem conforto para todas, as pessoas querem qualidade de vida, cara. E anestesia é qualidade de vida, cara. Você fazer um procedimento, seja ele qual for, de estética, sem sentir dor e esquecendo, que é chato, você tá ali chato. E, na verdade, a pessoa até tem uma experiência, dependendo do sedativo que você use, até um problema de saúde pública. Vários sedativos são usados como drogas. Nos Estados Unidos vive um terror com fentanil. Dá um barato, se você for sedado, dá uma sensação absurda de prazer. Então, além de você chegar lá, não sentir dor, você ainda vai sonhar coisas maravilhosas, relaxar, sorrir. Pô, o cara vira meu amigo. O cara que eu cedei lá em Itaboraí, o cara me deu o telefone, fica na minha casa, os caras saem de lá meus amigos. Saem amigos da gente existe. Então, fazer tatuagem todo dia, né? Não, de tatuagem tá proibido. Tá proibido. Tatuagem tá proibido. Tatuagem tá proibido. O papo que também assim não pode, né? Tá proibido. Agora não pode. Como essa questão Por que vem proibido também? Até bota sua opinião. Às vezes você precisa. A questão é que aconteceu um paciente morreu, uma fatalidade, e aí toda a lei, essas coisas acontecem, surge por causa de alguma coisa que aconteceu, né? Então esse cara morreu e falou: não vamos mais sedar, porque vai morrer por causa de uma tatuagem, né? Vai correr esse risco, aí baniram, entendeu? Mas como eu falei, o fato de ter sido anestesia geral envolve alguns procedimentos, como a intubação. Anestesia geral. Anestesia geral. Mas, por exemplo, uma sedação, tá liberado ainda pra galera que fazer tatuagem? Ou não pode sedação de maneira nenhuma. Não pode. Eu acho que o problema todo é que, assim, que eu não li sobre isso, né? Porque eu vejo, essa é a minha opinião. Eu acho que, tipo assim, o tatuador não é um profissional de saúde. Então, assim, para você... Fica mais complicado. Como médico dentista, eles têm, assim, o mínimo de conhecimento ali de saúde para você indicar algum procedimento, seja ele qual for, entendeu? Agora, o cara que é tatuador, senão daqui a pouco o cara vai no podólogo, pô, meu irmão, vou fazer anestesia pro cara tirar meu unha encravado. Entendeu? Você entendeu? Aí eu entendi. Você quer exatamente. Aí eu não acho que a gente vai chegar nesse nível, não. Eu acho que eu não ia querer virar anestesista de manicure. Não acho. Não. Calma aí, tem um pé pra fazer hoje. Uma francesinha pra você dar. É muito louco, cara. Tipo assim, é a mesma coisa da questão da tatuagem. Na tatuagem, os caras começaram a fazer anestésico local. Se bem que pagando bem que mal tem, né? O cara me oferece 10 conto pra eu fazer pintar uma unhazinha pro casamento, acho que eu vou, cara. Os caras faziam, eu não sei como é que os caras conseguiam aquilo. Passa na internet isso, os caras tinham como se fosse uma almofada no anestésico top. Aí os caras pegavam aquilo ali, espremiam assim nas costas do cara, ficavam ali fazendo massagem. Meu Deus. Anestesiar os caras, tipo assim. Cara, isso é uma loucura, isso é um perigo. Então, os caras começaram assim. Mas era como se fosse uma almofada mesmo. Sabe aquele negócio
quando vem negócio tipo de maionese grande, que é só Isso é aquele negócio sacanagem. que se faz assim, e aí Cara, não, mas assim, isso que eu tô falando, assim, absurdo, é absurdo. Tem o dentista querendo fazer sedação endovenosa. É um absurdo. cara, é muito mais complexo do que parece. Uma das coisas que a gente fica chateado na anestesia é que as pessoas banalizam o nosso trabalho. É muito complicado. Cara, eu vou te ser bem sincero. Eu faço coisas assim que são bem complexas no que eu me proponho a fazer, mas assim, eu nunca tive. Vou te falar, quando a gente fazia sedação oral e tal, assim, dava remedinho e tal, cara, aquilo ali pra mim, às vezes eu ficava assim, desconfortável. Eu ficava toda hora tentando ver como é que o paciente estava, e aí, tipo assim, eu não focava, atrapalhava demais. Eu achei no curso Não que dá, aluno, cara, não não sei o dá. quê, tipo assim, e eu nervoso, Você não porque eu tinha. consegue ficar atento. Então, é isso, porque você tem que Não dá, focar não dá. no negócio. Tipo assim, eu já tive caso de até um anestesista, uma menina que estava fazendo anestesia pra gente, uma médica, que eu tô aqui operando, e daqui a pouco eu tô vendo que, assim, tô escutando o barulho. O barulho estava estranho. O que se me tava ficando grave, né? A Aí eu gente sentia seguia o pela. barulho. Tá? Só que eu estava muito focado no que eu estava fazendo, porque eu já estava consertando um negócio. E foi no Aldir. Estou lá fazendo, daqui a pouco eu. E a anestesista estava lá de boa dela, lá, pô, vendo no Instagram e tal, tava de boa. Aí eu cheguei e falei assim, doutora. Aí quando ela olhou e eu olhei, eu vi a saturação dela lá embaixo, cara. Mas bem baixo. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, assim, mas aí tava a médica ali, pô, vamos resolver. E também, assim, não é essa questão de. Às vezes um valor que vai preocupar você não vai preocupar ela, entendeu? Às vezes, e realmente, a gente se preocupa se o paciente está ali desaturando, caindo, não volta, que às vezes o paciente está ali porque você desatura normalmente, né? Ainda mais se for uma pessoa que tem apneia do sono, que ronca, e o cara fica com a saturação de sei lá, 70 em casa, você, meu Deus, você tá ali, é só você acordar, a pessoa volta a respirar, então assim, você tá só ali para isso, cara. Então assim, o cara tá ali, você não vai Eu ficar já várias preocupado. vezes, assim, paciente sedado, paciente ronca com Não vai. vontade. Pô, eu tenho até um vídeo uma vez, eu fui fazer acho que foi, não sei se foi tu que estava anestesiando, não lembro. Assim, era para fazer elevação de C bilateral. Aí, tipo assim, o paciente estava roncando, mas roncando muito. E a membrana ficava mexendo e tava me atrapalhando, porque, tipo assim. Já havia lembrado, minha membrana fica Aí mexendo eu tô bastante. afastando e tal. Quando ele roncava, a membrana faz assim. Eu até pedi pra menina, filma aqui, filma aqui. Eu fiz até um vídeo assim. Eu falei, pô, o cara roncando tanto que tava me atrapalhando a fazer o negócio. Porque a membrana ficava assim. Eu já vi essa coisa ali, já vi. Acorda um pouco maluco aí, velho. Mas vem cá. Mas isso você tá falando de anestesiar e fazer outras coisas, antigamente o pessoal, muito médico anestesiava junto, os caras anestesiavam. Por exemplo, obstetra, fazia hack e depois ia operar. Ou às vezes tinha anestesista, o cara achava que era tranquilo, fazia hack, viu esse relato, no interior que é muito comum. Era, né? O cara fazia hack, aí eu visto alguém ia fazer hack e tinha um campinho do lado do hospital, e o cara descia pra jogar pelada e tal, e voltava quando acabava a cirurgia. Cara, assim, cara, assim, ainda mais com obstetrícia, que é uma especialidade bem sensível, assim, a chance de ter complicação é alta. Mas assim, as pessoas faziam anestesia e outras coisas. Cara, não dá. Não Isso aí dá. que você falou é legal, cara. Que você falou, tipo assim, de risco ser alto. A odontologia é uma profissão, assim, que tem um risco alto, seja da complicação ou não? Pra você é tranquilo? Procedimento que acontece na face, como eu falei, uma das grandes propostas da anestesia é você segurar a via aérea. Então, assim, em geral, o paciente tá lá, opera braço, perna, isso aqui, eu fico na cabeça do paciente, se eu precisar ventilar, entubar. O fato de vocês trabalharem na boca, a gente fica, fala igual um amigo meu, fica vendido, cara, a gente fica vendido. Porque se acontece alguma coisa, você tá cheio de sangue, isso dificulta muito. Se eu precisar entubar, tá? Pra ventilar o paciente. Então, assim, é um procedimento, é uma especialidade. Todo amarrado. É mais complexo pra gente. Você demanda, então assim, quando eu vou sedar ou fazer manipulação de via aérea, no anestesia geral, eu tenho todo um cuidado
Tem toda uma... Ele também... já deixa via nasal e tal, já deixa já mais ou menos engatilhado, né? Sim, cara, tem que deixar, porque vocês estão mexendo na boca ali, então assim, e quando eu vou colocar, vou viajar agora, passar 2 semanas fora, cara, é o caos pra mim, porque a boca é uma especialidade que não é qualquer um cara chega lá pra entubar nasal, as pessoas não têm secreção, sangue, aí faz broncoespasmo, aí o cara não consegue entubar nasal, aí também estuba, tem todo um preparo. Então, a odontologia, para você trabalhar, você tem uma curva. E na cirurgia de Hoff também, cara, é muito irrigado, né? O rosto inteiro, a pessoa ali tem veia, artéria pelo rosto inteiro. E aí ainda mais uma preocupação ali para anestesista. Pô, imagina, rompeu uma artéria. Então, mas aí assim. Aí você tem que saber com quem está trabalhando. É porque assim, eu não é porque da não minha é alçada ficar. Não, Calma não é aí. tu que tá Pera aí, a lá. carótida. Pô, não O é. anestesista não tá ali. Tipo assim, ele Eu não tô pode ali pra isso. tipo assim, isso aí a gente falou anteriormente. Você saber selecionar quem que você vai fazer, né? Esse Porque imagina, pega uma dentista que não sabe fazer nada, Então, vai fazer uma cirurgia braba, rompe uma artéria, vai respaldando o anestesista com também. certeza, o bom anestesista ele escolhe, ele tem que saber com quem que ele vai trabalhar. Você não pode arruinar a minha carreira. Se eu trabalhar com um cara idiota, eu vou arruinar a minha carreira. Eu tô junto. Eu tô junto, sabe? Tô no meu barco. E você, por ser Entendeu? médico, ainda a responsabilidade que a galera vai botar vai ter muito Mas você. assim, se eu Então, vou trabalhar isso com que eu cirurgião idiota, eu só vou uma vez. Entendeu? Na verdade, eu já procuro saber antes. Cara, esse cara Quem é aí esse é cara idiota? aí? Quem é esse cara? O que ele faz? Aí eu já vou assim. E o cara também do outro lado, tem essa coisa. O cirurgião fica com o pé atrás, achando que o anestesista é maluco, porque o anestesista pode matar o paciente também. Sim. Então fica outro, os dois na defensiva ali pra ser, cara, será que esse cara é maluco? Eu odeio anestesiar pela primeira vez com alguém. Porque você não sabe se o cara é maluco. E o cara também fica ali com você achando que tu é maluco. Então, às vezes, eu dou o azar de, imagina, você tem uma complicação com o cara na primeira vez. O cara vai achar que tu é ruim, que tu é E maluco. esse é um cara gente boa. Entendeu? Aí é horrível. E é do jogo, porque às vezes. É do jogo, é do jogo. Assim, como qualquer procedimento não é igual sempre, ali o procedimento, né, anestésico ali, a analgesia também não vai ser igual, né? Assim, Não. assim, quantas vezes você pensa numa coisa assim, perfil de paciente? Você falou uma coisa que é muito importante isso também. Perfil do paciente. Às vezes pegava aquela, assim, mulher, 40 e poucos anos, 50, bem de saúde, tranquila, sempre chegava no consultório falando manso e tal. Chegava, às vezes, no procedimento que a anestesia não batia bem. E aí a coisa não funcionava e, tipo assim, aquele negócio de dar um pouco mais, aí você já não conseguia mais resposta do paciente, e às vezes já no meio do negócio, assim, é meio caos, assim. Quem não sabe trabalhar também, não é simples, né, meu? Exatamente. O anestesista sabe bem o cirurgião que opera bem e opera mal, cara. Você sedar ou anestesiar para alguém que não trabalha bem é horrível. Pode ser o melhor anestesista. Se o cara não sabe conduzir ali. Cara, é um trabalho conjunto, cara. É uma equipe, cara. É uma equipe. É uma equipe. Não tem como eu fazer uma boa. Até dá, mas assim, eu faço uma boa anestesia, mas você não opera bem, você vai manchar o meu trabalho ali. Não tem como. Porque na realidade, no final das contas ali, é como se fosse uma equipe. O sucesso ou insucesso vai ser na questão de todo mundo que está ali fazendo o procedimento. Porque o procedimento ali, no caso, está englobando todo mundo. A gente que faz aquele esquema de prótese no mesmo dia e tal. Desde o anestesista, a gente está operando, depois a gente fazendo a prótese, o laboratório que está ali dando suporte para a gente e tal, entendeu? Então, assim, sim. é uma equipe, é uma grande equipe. E aí, tipo assim, e a anestesia... Se colocar aí, dá quantas pessoas uma cirurgia dessa? Pelo, Existe 2 dentistas, uma SB, 2 protéticos, já dá 8 pessoas. e tipo assim, é um procedimento que... O procedimento odontológico. Mas me fala uma coisa, me fala uma coisa. Na tua residência, assim, você já tinha contato falando isso? Cara, existe sedação venosa, é uma coisa eletiva de consultório, coisa pequena? Ou, tipo assim, tinha matéria sobre isso? A gente tem, mas é uma matéria pequena, sedação ambulatorial. E é difícil o anestesista que queira trabalhar fora do centro cirúrgico. Até porque quando o cara
o filé da anestesia, em geral, é no hospital, que aí a gente trabalha por códigos, né? Então, assim, o retorno financeiro no hospital, antigamente, dependendo da clínica que o anestesista trabalha, é muito maior muito maior dentro do hospital, sem falar que você está num ambiente teu, né? Então, é mais seguro. Então, eu não entrei na residência, nem via ninguém interessado em fazer. Esse nicho apareceu para mim há pouco tempo e eu gostei, sem gostar, né? Desculpa, eu falei, cara, adoro fazer isso. Foi por isso que eu comecei a investir nisso, a ir um pouco por esse lado. E aí começou um monte de indicação, mas na residência não vi as pessoas interessadas nisso. E outra coisa, é questão de rendimento, né? Tipo assim, de honorários e tal. É muito diferente a coisa hospitalar para você fazer uma sedação dessa no consultório. E se for diferente, mensure isso pra gente, mais ou menos. Cara, o que acontece? Os procedimentos hospitalares, eles são guiados por código. E os códigos pagam, obviamente, de acordo com complexidade, mas nem sempre. Então, às vezes, a gente é muito bem remunerado numa cirurgia. Não tem como você comparar o potencial de você ganhar de rendimento no hospital com um procedimento com um consultório. Eu teria, assim, mas se eu fizer várias sedações no mesmo dia, aí eu acho que eu até prefiro ficar no consultório. Porque assim, várias assim, de repente você não consegue, mas assim, de repente, porque o dentista não fica igual Não, direto. às vezes eu faço as 3 sedações no mesmo dia, no mesmo lugar. Não é ruim, é bom, só que eu não posso comparar com a melhor clínica de anestesia, que não tem nem comparação. O cara faz anestesia de coluna. O cara vai ganhar, porra, muito mais. É porque tem diferença nisso aí, né? Tipo assim, dependendo do tipo de cirurgia, o anestesista cobra valores distintos. Valores distintos. A gente cobra valores distintos. Porque vai de acordo com o código. E de entendeu? ambiente, Eu prefiro. O que pra tu, assim, fala a diferença assim, do ambiente hospitalar, da medicina pro da odonto. Você opera no hospital ainda? Como é que tá? Hoje muito pouco. Já tem um tempo que eu não tô mais querendo nessa vibe, não. Cara, eu adoro o meu hospitalar. Sempre gostei. Uma das razões quando eu quis ser anestesista que eu amei o clima do centro cirúrgico. Só que a grande questão do hospital, cara, é uma coisa muito importante. Tu é novão, mas eu acho que quanto mais cedo a gente tem noção disso, é melhor. Tempo é o nosso bem mais precioso, cara. E o centro cirúrgico, eu tenho raiva, não vou falar ódio, que é uma palavra, mas raiva do centro cirúrgico, que ele me faz perder muito meu tempo. A minha hora trabalhada vai pro lixo. Porque, geralmente, por causa do maqueiro, por causa da burocracia, por causa do sistema. Então, às vezes, eu vou operar um procedimento que dura meia hora. Eu fico 6, 7 horas no hospital. Entendi. Porque o maqueiro tem uma fila de 50, o elevador, porque o sistema travou, porque a internação demorou, porque atrasou a primeira, e a cirurgia que era para começar 3 está sem sala. Você fica. Semana passada, um procedimento de meia hora que eu fui fazer, estava marcado para as 18, eu saí do hospital meia-noite. Meia hora. Então, assim, aí eu fico com raiva, eu falo, cara, que saco isso. No consultório eu chego lá, não tem espera. Tem horário, chego lá, entro, preparo minha sala, entrei, fiz, vi, venci, vazei. E o clima assim no ambiente de trabalho? Tipo assim, é diferente ou é parecido? Depende. Aí depende mais do pessoal que você trabalha. Eu gosto de trabalhar com buco, né, com dentista, porque é um clima leve, né? Eu já trabalhei, por exemplo, com oncologia infantil, que é pesado. Não vou chegar lá e colocar pro Vibex Street Boys na sala, entendeu? Mas eu trabalho com a buco, chego lá, coloco, musiquinha e tal. Dependendo do que você trabalha, você não vai ter clima para isso. Mas, depende da equipe. Mas o clima respondendo a tua pergunta, o clima no consultório é um clima mais leve, mais de boa, entendeu? Mais resenha. Tem muita resenha no centro cirúrgico. Tem. Mas resenha eu acho que é mais no centro cirúrgico, inclusive. Centro cirúrgico é resenha. Mas é mais a questão, eu gosto mais de consultório atualmente porque é rápido, me faz perder pouco tempo. Eu consigo ter mais previsibilidade. Quando você trabalha, quem trabalha no centro cirúrgico, tirando o plantonista, eu sei a hora que eu chego, mas eu não sei a hora que eu saio. Não tem. Tanto que minha vida é o caos com meus amigos, minha família. O pessoal tem um potencial grande de me odiar porque eu posso furar. Furei com o teu pai aqui, pô. Furei com o teu pai. Eu não tenho como falar, eu vou estar lá.
Como é que eu faço pra voltar lá? Vou deixar o paciente anestesiado e vou, Mas tchau, não é gente. anestesia, né? Na medicina, no geral, é muito assim. Na medicina, sim, só que com o cara que é plantonista e não, porque ele sabe, 7 horas eu saio, acabou. Uhum. Entendeu? O cara que trabalha também com muito consultório, com cirurgia, cara, a vida do anestesista é pior, tanto que o anestesista se separa muito, porque os caras não têm horário mesmo. Se for um cara com sangue no olho, eu não sou um cara com muito sangue no olho não, mas eu tenho vários amigos com sangue nos olhos. Cara, você não tem tempo pra nada. Se você não tiver tempo pro seu relacionamento, pra malhar, você não faz nada. Minha mãe tá aqui, ó. Porque eu não consigo, ela não consegue me ver. Entendeu? Mas eu só tô trabalhando assim porque eu vou viajar agora, mas ela tá aqui, entendeu? Eu trouxe ela porque ela foi trabalhar comigo pra ela me ver, senão ela não vai me ver. Ela não vê. Eu vou sair. Que horas eu saio de casa, mãe? Que horas eu saio de casa? Que hora eu volto? É isso, cara. É isso. Celular também. Fulano, você não responde minha mensagem no Zap. Cara, eu tô ali focado. Parece que eu realmente fico focado. Aí eu deixo pra responder depois, cara. E pessoal, cara, você esquece, você não fala comigo, não sei o quê, pô, você é um babaca. Eu falei, meu querido, eu não posso responder. Eu tô olhando ali, eu tô focado. E às vezes você mexe no celular, mas você vê pra ver como é que tá, pra ver se você. Pô, às vezes eu tenho que sair de uma cirurgia pra outra, então você fica administrando. Mas conversa fiada, meu irmão, só vou responder no final do dia, outro dia, às vezes você esquece. Mas é isso, a gestão de tempo é muito importante. No consultório eu acabo gostando mais porque eu sei mais ou menos o horário que eu vou sair. Eu tenho uma maior previsibilidade. Por mais No que hospital, não. atrase, tal, não sei o que, não é Não uma vai, coisa não é uma que- coisa bizarra. É. Não é uma coisa bizarra. Não é uma coisa bizarra. O hospital é bizarro, cara. O hospital é assim. Não, o hospital é bizarro. Espera, isso aí. É burocracia. Pode ser. Se é chato pro paciente, imagina quem trabalha lá dentro. Cara, é horrível. A dinâmica do hospital é horrível, como eu E falei. para odontologia, no ambiente hospitalar, geralmente também o cara, assim, a galera prefere mais horário da noite, porque aí o cara não perde consultório, o cara trabalha. Meus burgos é tudo, tem um que especialmente trabalha de dia, mas o resto é tudo da noite. Eu já me adaptei ao horário da noite, já entubei. Assim, porque o cara não quer, às vezes, não quer abrir. O cara não Aí, quer, o cara não vai. de manhã, de tarde, aí no final da tarde eu vou, tomo um café e vou à luta. E aí o cara chega lá e aí se prende nisso aí também. De você chegar, às vezes. A última vez que a gente operou no São Lucas foi isso, cara. O Oswaldo já. Deixa eu dizer, O Oswaldinho, então, conheço. chegou lá e tal, aí, cara, marcaram um horário. E eu cheguei antes, eu vim de longe, lá da roça, assim, pra não atrasar, né? Aí. Mas demorou muito, cara. Muito. É, mas aí pra vocês é um dia. Imagina pra mim, que eu tenho que trabalhar com vários burgos e todos eles trabalham à noite. Então, ele tá lá, só hoje que eu vou chegar meia-noite aqui no centro cirúrgico. Não, a minha vida é centro cirúrgico todos os dias. Então, eu não tenho vida. Entendeu? Não tem. Não, você tem que realmente. Tem hora que você começa a ter que abrir mão, entendeu? Mas o centro cirúrgico, a desvantagem é que você não tem. Quando começa e termina no horário, você fala, meu Deus, que dia maravilhoso. Mas isso é exceção. Isso daí joga o que você me trouxe, cara. Vamos abordar um pouquinho sobre isso? De protóxido. Porque, tipo assim, eu vejo muito dentista usando, mas parece que não é. Eu vejo tem curso de saber. Eu realmente fico querendo saber nos cursos, não tô criticando. O que ensinam? Porque basicamente para o quê? Para mexer no fluxômetro e aí, porque assim, porque na anestesia eu não tô criticando, eu não vejo o curso sobre, eu realmente ficaria interessado em saber como é que eles orientam e tal. Na anestesia, a gente usa basicamente o protóxido. O protóxido é um anestésico volátil. A gente usa ele como um segundo gás, tá? Como é que é esse segundo gás? O gás base que a gente usa são os halogenados, né? O que a gente mais usa na prática, tanto no Brasil quanto no mundo, é o sevoflurano, tá? Que é o gás que funciona como um anestésico, que ele tira a dor, deixa o paciente dormindo. A questão é que ele tem os efeitos colaterais dele, então a gente usa o protóxido, o óxido nitroso, para diminuir a quantidade de halogenado que a gente tem que usar, minimizando possíveis efeitos colaterais dos halogenados. Então a gente usa como efeito do segundo gás que a gente diz, né? Que é para minimizar o uso do servo. E em criança, porque o servo, ele tem um odor de livro que a gente diz que é pungente, é irritante. Então, o protóxido, ele até, não sei se já foi sedado, já usei protóxido para fazer botox e tal, dá uma brisa bem gostosa, assim. É um gás hilariante, né? Então, ele
para você induzir o paciente, para colocar ele para dormir de fato, ele é bom, principalmente para criança, né? Então a criança vai e dorme, aí ela dormiu, aí você consegue funcionar a veia e entubar. A gente usa para indução e às vezes como segundo gás. Mas na prática, assim. Para sedar, não, porque ela dá um barato, mas a questão do protóxido é que você, usando ele por muito tempo, você tem um índice de náusea muito alto. Muito alto, dá muita náusea. Muita náusea. Dá muita bastante Você tem que ter náusea um mesmo. período para você utilizar. É porque, na realidade, assim, a odontologia é um mercado muito diferente da medicina. Né? A Sim. odontologia, assim, como são muitos profissionais, é um mercado muito nichado, as pessoas começam a ver nicho. Em tudo. Tudo É, é nicho. sim, normal, Aí, tipo assim, mercado, né? os caras fizeram Lei de habilitação mercado. em sedação pós-nitroso, e aí todo mundo partiu ali para como se fosse um nitro. Sim. Assim, nichão de Sim, não, mercado. entendo. E aí muita gente fez isso. E, assim, é questão de opinião, não estou aqui criticando, né? Eu não vejo, também, eu pra não... mim, na minha especialidade, eu não vejo muito. Eu não vejo como competição, porque o protóxido não vai fazer o que eu faço. Sim. Não vai. Não Mas vai. você usa um paciente especial, que tá virado no É, giraia. vai dar ali, não vou falar que não vai. vai, tá? Vai dar de frente, o paciente dá uma acalmada. Só que para um procedimento como é que eu longo, vou fazer um pros procedimento procedimentos que que eu faço, não É dá. hoje problema de pediatria, então. Você pode usar no adulto também, tem gente que vende botox com protóxido, o cara que eu trabalho mesmo, entendeu? Tem o seu uso, mas para pediatria dá uma relaxadinha também, mas para um procedimento mais prolongado, que é onde eu trabalho, não tem vez ali, cara, não tem. Eu, particularmente, assim, isso é uma opinião, eu não tenho conhecimento, não faço isso e tal, mas para o tipo de coisas que eu trabalho, eu não vejo que já tentei usar, em clínicas que eu já fui fazer procedimento, assim, a gente não teve muito resultado. E para mim, assim, estatisticamente é muito forte, porque em 100% dos casos a gente não teve um resultado Não, que me ajudou é de alguma porque forma. ele tem uma potência muito baixa. Ele tem uma potência muito baixa, então ele não tira dor assim, entendeu? Para tirar dor ele não é bom. E as pessoas. É para dar uma relaxada O mesmo. pessoal geralmente usa para paciente que tem fobia e tal, mas o cara que tem fobia, na hora que você encosta no cara, aí já Exatamente. você volta. Isso que eu tô te Você vai falando. voltar, Assim, não vai ter um resultado. Não dá para não é comparar. uma crítica, entendeu? Sim. Mas assim, é uma coisa Eu que estou constatando. porque, tipo assim, às vezes que foram utilizados, que propuseram isso nas clínicas que eu trabalho, eu não tive resultado, assim, que me ajudou. Que te ajudou. E eu né? posso falar isso, que é uma estatística relevante, que 100% dos casos. Que bom. Então, pô, não me ajudou. Não pode dizer que eu fico triste em ouvir isso. Não, mas tipo assim, cara, porque assim, de repente foi o que você falou, um neném, uma criança, Tem lugar. Tem escolas, escolas no Rio que gostam muito de usar protóxido. Eu, pra ser sincero, eu não gosto, eu não uso muito, entendeu? Quando é criança eu uso, mas eu escolhi na minha vida não trabalhar muito com criança. Apesar de gostar e ter trabalhado bastante já, eu não... Meio pesado, né, cara? Não, assim, pesado. Com pediatria, sim, que eu já trabalhei mais criança, do ponto de vista para não alargar isso, alongar. Do ponto de vista anestésico, é bem complicado. Não é qualquer um que tem estômago para anestesiar criança. Não, é porque complica muito fácil. Criança é uma outra anestesia. Então é diferente. As coisas são bem mais rápidas com criança, entendeu? Criança, grávida, muito idoso, é outro tipo de paciente. Então dá um trabalho bem maior. Muito idoso, você acaba pegando no consultório, né? Porque paciente que Os pacientes fazem implante. Os pacientes fazem implante, é o paciente ali entre 40 e 70. E Então, o cara assim, também não pode vou pegar um cara com 90 querendo. tá. Porra, Então, tipo, cara com paciente 90. 85. Asa 20. Não vou pegar. Então, não é essa a proposta, né? Porque, tipo assim, não é. A segurança, se o paciente não é compensado sistemicamente, ele é não apto a fazer o procedimento com anestesista ou sem anestesista, Sim, entendeu? Então, exatamente. até porque foi o que ele falou, ele vai avaliar, fazer anamnese, tem o risco, tem tudo. Porque, assim, às vezes o cara faz risco e lá no risco mesmo o pessoal já veta, não, tá fora e não vai fazer, entendeu? Então não é só isso. Tem quanto tempo? Acho que a gente estourou já. Tá bom. Deixa eu te falar, Marcos, pra gente ir terminando. Diga. A gente sabe que assim, o que eu entendi desse nosso bate-papo aqui, que é assim, para odontologia, a questão de sedação venosa é uma coisa que está em franca ascensão. Com certeza. Porque, Como existe um mercado. porque isso que eu quero entrar, vamos supor. Fala um pouco pra gente,
como é que esse mercado, como que, que os anestesistas, né, vê esse mercado? Você já falou aqui que a grande maioria prefere fazer no hospital. Mas, tipo assim, como tem muita demanda em qualquer lugar, por mais que, tipo assim, é muito diferente a medicina da odontologia por causa de questão de mercado. Mas, tipo assim, você acha que já despertou ou vai despertar? O que você acha de interesse dos anestesistas para trabalhar assim em ambiente ambulatorial? Totalmente. Atualmente os dentistas estão todos muito focados nisso. Tem até pessoal dando curso disso, entendeu? Os vendedores de cursos, os caras estão bombando como bombar a ciência ambulatorial. Sendo que isso aí vai acontecendo, entendeu? Antigamente não, o pessoal gostava de ficar no hospital. O hospital dava um honorário muito alto, antigamente. Na verdade, o mercado oscila, né? Mas atualmente, não digo especificamente para dentista, mas a anestesia ambulatorial está em alta justamente porque os planos ficaram muito chatos com questão de honorário, de você não poder fazer cobrança direta. Sempre vai ter, tem os nichos, mas o pessoal sempre gostou de receber na hora e tal. Então, com questão de plano, cooperativa, você um pouco que tirou essa liquidez do anestesista. Então, no ambulatório, no consultório, você chega para receber na hora. Chegou, trabalhou, o justo, e sai de lá com o teu dinheiro no bolso, no Pix. E é mais rápido, então, mas tá falando dessa questão. O anestesista está olhando nessa parte, não tem como não olhar para o honorário, então é uma coisa que te dá liquidez. O que o hospital, no hospital também, você pode fazer essa, eu tenho particular, né? A plástica também, você recebe na hora, mas eles estão olhando a pessoa também que não quer dar plantão, e outra, você ganha tempo, que ele tá falando do tempo ser precioso. Você tá trabalhando no ambulatório, você não vai precisar ficar 12 horas. Tem um anestesista também que adora o hospital, tem uns que só quer dar plantão, entendeu? E aí você vai lá, faz uma sedação, duas, você ganha o que você ganharia em 12 horas de um plantão, entendeu? Então é vantajoso desse lado, é a vantagem. Se você tem cliente, né, assim, clínicas que às vezes tem um dia, você faz duas, três. Com certeza, já, dependendo do assim, tem lugares que pagam bem o plantão. Sim. Mas aí tem gente que gosta de ir pro plantão pra não fazer nada, entendeu? Cara, tem todo perfil de gente. Tem gente que quer trabalhar no plantão porque vai pra um lugar tranquilo que você vai ficar no iPad, vendo série e tal, e vai ganhar sem trabalhar. Vai trabalhar raramente. Eu já tive plantão que eu fiquei um mês sem trabalhar mesmo, só assistindo Breaking Bad, assistindo, porra, House of Cards. E a disposição, qualidade de vida. E tem gente que gosta. Porque quando eu vou no consultório, eu ralo. Eu trabalho pra caceta. Com o amigo teu pai, o Luiz, lá, outro dia a gente fez, sei lá, 3 implantes lá. Saí morto, descansado. Lá, você fica lá o dia inteiro. Então você trabalha, entendeu? Mas aí você trabalha menos do que no plantão, de carga horária, né? Mas você trabalha, entendeu? Mas é perfil, cara. E tem gente que não fica à vontade no ambulatório, entendeu? No consultório. Não fica. Tem gente que não quer trabalhar no hospital. Mas pra galerinha nova aí que tá fazendo medicina, tá no finalzinho do curso, tem um mercado aí que tá em ascensão. Tem, você tem que escolher muito bem. Se tiver com medo de não conseguir alguma coisa, é um mercado que tem público, público. Tem, entendeu? Graças a Deus tem demanda. Só que vão te achar, você não tem que procurar, você vai bater na porta. Então, mas acho que vão te achar, você não vai atrás disso. É diferente do odontologia. Existe a oferta de trabalho é muito maior do que a procura. É diferente da odontologia, entendeu? Que assim, você tem uma procura muito grande de trabalho, a oferta é reduzida. O meu cliente não é o paciente, o bem maior, mas o meu cliente não é o paciente, é o teu pai. Sim. Entendeu? Então não vou chegar a bater na porta, ele vai ver, vou em alguma aparelho. Ele que vai atrás, eu nunca pedi emprego para ninguém. Você vai lá, faz um bom trabalho e sentiu segurança, vão te indicar, entendeu? E aí, como eu falei, atualmente eu tô trabalhando tanto, que eu não tenho mais horário, cara. Aí eu falo, agora eu tô tendo até que passar algumas coisas, porque eu não tô tendo mais horário. É um nicho, cara, até pra galera que tá fazendo anestesia aí, tá pensando... Tem que gostar. Tem uma curva. Você tem que comprar material, tem as desvantagens, que eu não pontuei tanto aqui, mas é um nicho. Você tem, porque eu já trabalhei com buco, eu já trabalho com buco. Então eu só, na verdade, expandi, eu já fazia. Só expandi um pouquinho mais com implante. Mas desde que eu me formei anestesista, eu trabalho com dentista, desde sempre. Eu só, na verdade,
só segui um caminho que eu já tava só abrir mais um leque ali, mais uma ramificação, mas eu já meio que não saí, continuei fazendo o que eu já fazia. Top demais. Marquinhos, meu irmão, quero te agradecer. Pô, eu que agradeço o convite. Imensamente você vindo aqui. Graças a Deus a gente conseguiu. Hoje, É porque, tipo assim, hoje deu certo. hoje tu fez já planejado, né? Tudo programado, né? Deu certo. Então, assim, quero te agradecer. Assim, tu é um cara que tá rasgando cedo aqui, a gente é parceiro. Não, a gente é junto. parceiro, que Quero te isso. agradecer, assim, que para odontologia, para a classe odontológica é muito importante esse papo. Vamos ver se o pessoal consegue assistir e entender essa questão toda que é muito importante. Não é fazer por fazer. É uma parceria, eu acho que a relação minha com o dentista é maravilhosa, assim, é realmente de parceria, de ajuda mútua, assim. Eu amo trabalhar com dentista, cara, porque não tem. Me respeitam, o clima é leve e não tem rixa. Não que com médicos, eu trabalho com vários amigos médicos cirurgiões, mas a. Não tem essa coisa de crítica, de um achar melhor que o outro. Às vezes tem veja com o dentista se achar inferior. Não tem essa coisa, assim. Eu admiro muito o trabalho dos dentistas, todos os implantes. Acabo entendendo muito que eu trabalho com isso há 10 anos, né? Mas eu acho que eu acho que só vai crescer isso, ô, Marco, porque realmente as pessoas estão querendo mais conforto. E o meu trabalho é exatamente oferecer conforto para o paciente e oferecer uma qualidade de cirurgia melhor para você. Entendeu? Irmão, obrigado, tá? Não, que isso. Tamo junto. Prazer Vamos ver se a gente marca um dia pra gente fazer uma outra roda de conversa aí. Não, Tá que beleza? Vamos sim. Gabriel. Chamar o Luiz. Então, gente, é isso. Se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho. É isso, valeu, gente. Tamo junto. Valeu, Tchau, valeu. tchau, valeu, valeu.